Olá, está começando mais um Liga Partilha! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos a vocês que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E no episódio de hoje teremos o capítulo 16 de Mateus. É isso, e a gente te convida para comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas redes sociais. Bora, então vamos agora à nossa leitura. Vamos lá, já pedimos desculpa aos ouvintes se por acaso tiver algum som de fundo que esteja atrapalhando, que não está tão quieto aqui perto, mas acho que não vai atrapalhar não, então bora lá. Então a leitura é Mateus 16, versículos 13 a 19. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, agora iremos para aquele nosso momento que nós fazemos essa breve contextualização para podermos nos nortear, né? Nos lembrar qual é o momento da vida de Jesus ou algo que seja importante, alguma curiosidade. Vamos lá. Bom, esse trecho ele abre uma série de acontecimentos importantes da vida de Jesus e dos seus seguidores, seus discípulos, como, por exemplo, a transfiguração e os 2 primeiros anúncios da paixão. A gente pode dizer que esses acontecimentos são consequência, né, do episódio que a Luciana acabou de ler, pois tanto a transfiguração quanto os anúncios da paixão são já tentativas de Jesus revelar sua verdadeira identidade, tendo em vista que nem todos os discípulos ainda tinham tanta clareza de quem ele era. E com isso, eu peço para abrir nossos momentos de reflexão a Mari. Vamos lá, né? Eu acho que esse, como um jargão quase, né? Esse também é um dos evangelhos muito forte, que fala muito, que nada mais é do que o chamado e a confirmação da missão de Pedro, né? E que nada mais é do que também relembrar o nosso chamado de igreja, né? Porque Pedro foi, né, aquele que Jesus confiou para que não morresse ali em Jesus, mas para que continuasse. E nós somos a continuação disso também, né? Então, por mais que nós temos lá o Papa Francisco, né? E já passaram tantos outros que estavam ali para reafirmar a vida e a ação de Pedro, né? Como um representante ali dessa pedra fundamental, vamos dizer assim, né? De construção mesmo. Mas, na verdade, a nossa igreja é formada por pedras vivas, né? Que é cada um de nós, né? Então, na verdade, o que percebe, então, com isso, é esse grande momento que Jesus pergunta para Pedro, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Porque, na verdade, nós não precisamos dar satisfações para ninguém da nossa vida. Nós precisamos lembrar que Deus é que tem que saber, né? Realmente, a satisfação nós temos que dar para Deus, né? E ali, nesse momento, muda a figura, né? Muda de posição. É Jesus quem está perguntando quem eles acham que ele é. E ali, Pedro professa a sua fé, né? A verdade do que ele está acreditando, no que ele está vivendo, no que ele está sentindo. E ele diz, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, essa também deve ser, como nós, herança dessa, como também continuadores, essa deve ser a nossa verdade de fé, a nossa profissão de fé. Não se deixar esquecer em nenhum minuto que nós temos um Deus Messias,
né, o Filho do Deus que é verdadeiro, que é verdade, né, que não é somente aquilo que a gente escuta falar. Não, ele é verdade, ele é real. E para dar continuidade, complementar, fechar, como que eu posso dizer? Incrementar essa mistura, vamos dizer assim, como diz o Luciano Huck, essa mistura do caldeirão. Eu passo agora para Lu. Então, pro ouvinte mais atento do Leiga, ou talvez esteja meio confuso, mas como assim? Elas estão lendo a mesma coisa? Até eu. Né, quando eu sempre pego, né, a leitura ali do domingo pra botar no roteiro pra gente fazer, eu comecei a falei, mas gente, foi esse episódio, passa a quinzena passada, foi isso, mas depois eu continuei a ler, né, li só o começo, apressada, falei, não, pera, calma, que tá diferente, né, do episódio da quinzena anterior, episódio 54, era no Evangelho de Lucas. Agora estamos com Mateus. Quer dizer que é diferente? É diferente, mas é igual, né? Provavelmente se trata da mesma cena, da mesma situação, em que os dois presenciaram a mesma coisa, mas cada um pegou uma coisinha ali diferente da situação. Mateus pegou ali, né, nesse momento, o momento em que Jesus fez de Pedro o representante da sua igreja, né? Que é a nossa igreja, né? Daquele momento em que Jesus falou, não, Pedro, você vai continuar, como bem já falou a Mari, né? Você vai seguir essa igreja. E eu acho interessante que Jesus, ele é quase poeta aí, né? Porque, assim, nos termos não sou muito entendida, mas que eu sei que na construção civil e tal, quando fala pedra fundamental, né? A pedra fundamental, ela é aquele primeiro bloco que é colocado para um projeto futuro, né? Olha, acabamos de colocar a pedra fundamental que vai se tornar tal coisa, né? Um prédio, um hospital, algum lugar, enfim, né? E ele fala que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Então ele até pode, assim, ele dá o nome dele literalmente de pedra, né? Ele é a pedra fundamental para a construção da igreja, não só da maneira física, mas espiritual. Então, assim, ele não estava, naquele momento ainda, ele não estava falando uma construção, né, de uma obra com tijolos, mas talvez futuramente também poderia ser, né? Mas naquele momento ele estava querendo dizer espiritualmente e poeticamente que Pedro era a pedra fundamental daquela construção daquela igreja. E eu vejo que somos, assim, continuadores dessa obra, né, que ele confiou a Pedro. Também, né, somos igreja, né, todo aquele que professa a fé, né, de Jesus, se entende como cristão, faz parte dessa igreja. E eu entendo que nós somos os tijolinhos, já que estamos nessa analogia aí de construção, né, somos um tijolinho, e cada tijolinho é importante, porque você pensa assim numa construção, você tira um tijolinho dela, vai entrar a luz do sol onde não devia, vai entrar chuva, se estiver chovendo, vai fazer falta. Pode ter uma casa enorme, mas se estiver faltando tijolo numa parede, você vai falar, aquele buraco lá que tá faltando. Vai se sentir incomodado com aquele buraco. Então, a construção vai estar incompleta sem a nossa participação. Então, eu achei interessante, já que Jesus usou essa bela profetização e poetização aí, acho que a gente também pode ser esse tijolinho na nossa igreja hoje em dia, né? No nosso papel, tanto, né, fisicamente como espiritualmente. E com isso eu passo a reflexão para a colega Lex. Sim, bom, as meninas já falaram, mas a primeira coisa que eu notei ali, né, é novamente essa fé incontestável que Pedro tinha, né, em Jesus. E acredito que é por isso mesmo que ele foi o escolhido como a pedra fundamental, eu coloquei aqui também, da nossa igreja. E quando eu leio esse evangelho, eu sempre lembro de uma frase famosa do Stan Lee, do Homem-Aranha, que ele fala assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Visto essa enorme responsabilidade que Jesus confiou a Pedro, né? Eu ia falar passou, mas eu acho que ele confiou. Foi diferente. E como vocês comentaram, nós somos também, pode ser que nós não somos a pedra igual Pedro, mas nós somos parte da igreja, e mesmo que a gente não tenha algum cargo maior, como de papa, como de bispo, a gente precisa também se atentar nessa palavra. E eu refleti no sentido de que os nossos exemplos, as nossas atitudes enquanto cristão também têm o poder de conectar ou desconectar pessoas, né, no céu. Por exemplo, quantas vezes você já deixou de participar de um grupo, atividade da igreja, porque as pessoas que estavam lá falavam muito, mas na prática pouco faziam ou não faziam nada? Quantas vezes você já não soube de uma pessoa que deixou de ser católico, que foi para outra igreja, outra religião, porque, dada a sua condição, foi julgada e não acolhida? Então, a gente
precisa se atentar a isso, que a gente tem que ser essa pedra exemplo e não juízes ou vigilantes da caminhada de fé das outras pessoas, porque nosso papel também é conectar as pessoas no céu ou na terra. No céu e na terra. Na terra, o céu. Melhor. Bom, é isso. Obrigada, meninas, pelo fechamento, né, dessa reflexão de hoje. E agora a gente vai para aqueles momentos cutucada, feliz, dica, enfim. E vamos começar com o espinho na carne, que Mary vai falar pra gente. Espinho no meu corpo. Bom, e o espinho na carne é a gente lembrar quem era Pedro, pra mim, né? Ele foi a pedra fundamental, mas também foi ele que negou Jesus, né? Então, assim, não estou contradizendo o que a Letícia falou, pelo contrário, não é isso. É no sentido de que Deus tem um projeto, né? E confia em nós, que muitas vezes vamos acabar negando ele, né? Assim como Pedro negou na sua fraqueza, na sua fragilidade, no momento de pressão, vamos dizer, ou de falta de coragem, podemos dizer. Talvez, mas assim, o que eu quero dizer isso? Isso aí não seria nem tanto um espinho na carne, mas talvez um glória, né? Quase isso. Mas na verdade é um espinho na carne, porque assim como a Letícia falou, muitas vezes a gente exige das pessoas que estão um pouco mais à frente essa perfeição, né? E Pedro também não foi perfeito. Pedro também não professou a sua fé o tempo todo. Ele também falhou. E eu não estou querendo passar uma mão na nossa cabeça. Não é isso. Mas eu estou dizendo que mais ainda, Pedro teve mais coragem ainda, porque ele soube assumir a sua falha e recomeçar. E quantas vezes a gente não sabe reconhecer o nosso erro, não sabe reconhecer a nossa fraqueza, a gente não sabe olhar para nós mesmos, para dentro de nós e dizer, eu falhei. Né? Reconhecer isso mesmo, porque o nosso orgulho às vezes está falando muito mais forte, ou qualquer outro sentimento que possa ser, né? Vergonha, ou qualquer que seja o sentimento que nos impede, nos barra de continuar como Pedro continuou. Ele foi um grande testemunho de que Deus faz a parte dele, mas ele precisa da nossa, né? Então, precisamos fazer a nossa no sentido de reconhecer e não desistir, né? Porque muitas vezes a gente pega e fala, eu não sou boa o suficiente, ou eu não sou perfeito, então isso não é pra mim, pronto, acabou, né? Então a gente não pode se prender a isso, porque perfeito não vamos ser. Não vamos ser. E eu acho muito bonito que tem uma música do Frei Gilson que é desse momento mesmo, dessa passagem. E ele diz, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Que Jesus, mais à frente, né, ele pergunta 3 vezes também. Pedro, tu me amas? Né? Nessas... E aí ele diz, né, ele professa. Jesus, tu sabe tudo, sabe que eu te amo, né? Então, realmente, o nosso amor a Deus deve ser mais forte, deve ser mais vivo. Então, dando essa deixa aí já, né, para um glória, eu passo, então, a palavra, né, passa aí o glória, o momento glória, esse momento que nos lembra que nós temos momentos de dificuldade, mas temos também momentos de glória, né? Então passa agora para a Lu. Vocês não estão vendo que é podcast, mas meu gato tá em cima das minhas anotações. Só um segundinho. Obrigada. Engraçado que o meu glória é muito parecido com o espinho da carne da Mari. É outro lado da mesma moeda, porque também é Pedro. Também, só que eu pensei da seguinte forma, né? Eu vou pensando no glória, obviamente. A gente não combina o que a gente vai falar, mas a gente sabe, né, o que cada uma... Né, o que a pessoa em si vai falar o espinho na carne, que a outra vai falar o glória, mas a gente não se conversa antes a respeito da leitura, né? E é bem complementar, porque Jesus, sendo verdadeiramente homem e Deus ao mesmo tempo, ele acreditou, né? Ele concedeu a Pedro essa tarefa, né? E como disse a Mário, Jesus sabe tudo, ele sabia de tudo, ele sabia que Pedro era falho.
E não era pouco não, gente. Vocês vê, tem vários momentos da Bíblia lá que ele dá bastante, dá muita mancada, né? E quem somos nós também damos, né? Mas e era até bastante turrão, não era uma pessoa assim que você fala, nossa, durante a leitura da Bíblia, até esse momento, por exemplo, nossa, maior exemplo de pessoa calma e sábia. Não, Pedro era tipo, né, meio chucro, né, em outras palavras, assim, né? E mesmo assim, Jesus, conhecendo tudo isso, conhecendo todos os defeitos de Pedro, ele deu a Pedro essa responsabilidade. E por que isso é glória? Porque, assim, não podemos nos acomodar nos nossos defeitos, mas a gente sabe que Deus confia na gente apesar disso. Apesar dos defeitos de Pedro, Jesus entregou essa responsabilidade, que, como disse Alex, trouxe o poder que trouxe uma imensa responsabilidade para Pedro. E ele sabia que Pedro era uma pessoa falha, e nós também somos pessoas falhas. Então, se ele confiou a Pedro, que ele sabia, que convivia com Pedro, ele viu o que Pedro fazia, ele confiou em Pedro dessa forma, a gente também pode ter a segurança de que não vamos sempre buscar acertar, mas Jesus e como Deus, né, como homem, como Deus vendo nossa busca em fazer a coisa correta, vai levar isso em consideração, com certeza. Show, né, gente? Olha só quanta coisa! É muito, muito interessante o quanto realmente não é nada combinado, a gente não se encontra além dos episódios, e o quanto, né, Deus faz. Em algumas vezes uma complementa a outra, em outras são lados, né, diferentes, mas com o mesmo muito bom. Então, vamos passar agora para aquele momento dica, aquele momento... Ai, gente, aquele momento que é muito massa, né? Eu gosto bastante. Eu tenho dificuldade, mas eu gosto, que é o nosso momento Boa Nova, e eu chamo Let's. Eu quero partilhar a boa nova com você. Ai, não sei se o meu vai ser tão massa assim. Não, só complementando, eu lembro que a hora que eu escrevi aqui, a fé incontestável que Pedro tinha em Jesus, eu falei, as pessoas vão falar, mas ele negou. Mas eu pensei, ele negou não porque ele não acreditava, mas porque ele ficou com medo, né? Que é a falha, né? Ele depois assumiu, né? Eu tive medo e por isso falei não. Mas aqui, ó, eu não sei se é uma dica, mas uma autoanálise, assim, pra gente pensar o que liga a gente ou desliga a gente na nossa relação com Deus. E se esses motivos são de fato reais, né, e tem a ver com a sua fé, ou esses motivos você está se baseando no discurso e comportamento de outras pessoas que às vezes se justificam, né, na fé, às vezes, né, fazem coisas erradas, mas se justificam na fé, e às vezes você olha e fala, não, tá vendo aquela pessoa? Por isso que eu não vou, entendeu? Então, acho que a gente fazer essa autoanálise do que tem conectado ou não, já conectar é uma palavra moderna, conectado ou não a gente com Deus. É isso. O Pedro tem o poder de subir pra nuvem, né? Nossa. Conectar na terra e no céu, ele consegue fazer um upload pra nuvem. Bom, então, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Leiga Partilha, e nós esperamos que vocês tenham gostado, e caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões e especialmente suas partilhas, não deixe de partilhar conosco. Nós temos nossos canais de contato. Fala aí pra nós, Lu. Nós estamos no Facebook e no Instagram como @leigapartilha, né? Facebook é só digitar Leiga Partilha que você acha. Instagram, o @leigapartilha. Você pode ir lá comentar nossas postagens, pode mandar um direct, pode fazer, conversar com a gente mesmo, né, a respeito da situação, mandar sua boa nova, mandar sua glória, seu espinho na carne. E nós temos a lista de transmissão, que é no WhatsApp. Não é um grupo, então você não vai ficar recebendo bom dia, boa tarde, boa noite. É só se você quiser mandar pra gente o seu número, seja pelo Instagram, pelo Facebook, ou se você tem alguma de nós, né, no WhatsApp, manda pra nós o seu contato pra você receber os episódios a cada 15 dias, que é quando a gente grava os episódios, a gente lança a cada 15 dias. É só isso que você vai receber, uma mensagenzinha a cada 15 dias e vai ter acesso aí ao episódio logo que ele sair. Tá bom? E é isso. Então agora, Let's, fala pra nós aonde está disponível. Nós estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio digital. Uau!
que temos hoje no mercado: YouTube, Spotify e o IGTV. Os 3 vocês são gratuitos, os 3 você consegue colocar para sinalizar e receber o episódio. Você consegue compartilhar também. Nossa força aí, manda para quem você gostar, que você acha que vai gostar dessa reflexão que a gente fez hoje. Muito bem, gente. Então, mais uma vez, vamos lá para as nossas despedidas? Vamos. Em 3, 2, 1. Tchau! Tchau!